O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando este sábado da 23ª semana do tempo comum, e o Evangelho de hoje é o encerramento do discurso da planície de Jesus Cristo, do sermão da planície de Jesus Cristo, segundo o Evangelho de São Lucas. E Jesus termina então o seu sermão, seu grande sermão, falando daquele que constrói a casa sobre a rocha e daquele que constrói a casa sobre a areia, daquele que ouve a palavra de Cristo e a pratica, e daquele que ouve a palavra de Cristo e não a põe em prática. Meus santos, se nós formos sinceros, ou aqueles santos muito progredidos, os santos de sétima morada, ok. Se não, meus santos, nós iremos ouvir esta palavra, iremos sentir um misto de temor e tremor. Isto é, quem aqui pode dizer que coloca em prática toda a palavra de Deus? Porque Jesus diz: quem ouve a minha palavra e a põe em prática é como uma casa construída sobre a rocha. Vem a chuva, a tempestade, enchente, a torrente, mas não leva a casa, porque ela está firme, ela está alicerçada sobre a rocha. Mesmo que venham as tempestades da vida, mesmo que venham as grandes provações, ela não vai sucumbir, ela vai subsistir, ela vai se manter, porque ela está firme sobre Cristo. Mas quem não põe em prática a palavra não resiste. Meus irmãos, diante disso, nós sentimos este misto de temor e de tremor, e nós precisamos nos lançar com toda a confiança na oração suplicante. Nós precisamos nos lançar com toda a confiança na misericórdia de Deus. Isto é, Deus quer fazer de mim um santo de verdade. Deus quer fazer de mim, você pode dizer, uma santa de verdade, mas para isso nós precisamos dar ocasião a Deus para agir na nossa alma. Para isso nós precisamos abrir frestas, se não
escancarar as portas, pelo menos abrir frestas por meio das quais o Senhor possa entrar. E como é que isso acontece? Quando nós nos colocamos em oração. Então, meus santos, nunca será demais, nunca será repetitivo, nunca será exagerado repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Precisamos ter vida de oração. Eu sei, meus santinhos, que vocês estão aqui na missa às 6 da manhã, no horário de Cuiabá. Eu sei que vocês podem estar agora até mesmo online, agora exatamente, acompanhando a Santa Missa, ou que noutro momento você vá acompanhar essa homilia. Isso manifesta de alguma maneira, sem sombra de dúvidas, um desejo de Deus, um desejo de corresponder com a graça de Deus. Mas, meus santinhos, se é verdade para quem está na missa, quanto mais para quem acompanha simplesmente pela transmissão. Se não tivermos este contato cotidiano na oração íntima com Deus, nem a missa nós iremos aproveitar. Isto é, você vem à missa, você ouve aquela palavra, mas ela não consegue fecundar, ou o diabo tira logo que os seus ouvidos acolhem, ou mal ela germina, na primeira dificuldade já desaparece. Por quê? Porque é a vida de oração que vai fazer com que nós tenhamos raízes profundas e possamos produzir frutos bons, possamos ser uma árvore boa, possamos progredir na nossa intimidade com Deus e resistir às dificuldades e provações quando se manifestarem na nossa vida. Então é importante, meus santos, e isso, quando eu digo para vocês, não pensem que eu digo apenas para vocês, não, eu digo para mim também. Se eu não tiver no meu dia um momento de encontro, de intimidade com Deus, a missa será rezada no automático, o evangelho será pregado apenas para vocês e não para mim. E o santo sacrifício realizado, a comunhão que eu irei fazer, vai ser uma comunhão por demais superficial. Por quê? Porque os meus pecados estão bem incrustados na minha alma, os meus vícios estão bem enraizados na minha alma, de modo que eu necessito desta força do alto que desencruste o pecado, que arranque o mal pela raiz. Mas para isso eu preciso dar esta ocasião a Deus na minha vida de oração. Então eu não quero, pelo amor de Deus, que vocês saiam daqui com um peso insuportável, dizendo: eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que viver os mandamentos, eu tenho que obedecer todas as leis de Deus. Ora, se você ficar apenas nisso, isso é um peso insuportável, isso só vai fazer com que você se entristeça e desanime. Mas se você se volta para Deus e diz: meu Deus, opera em mim a tua vontade. Não é assim que Jeremias diz: Senhor, liberta-me e eu serei livre? Não é assim que Santo Agostinho dizia: Senhor, dá-me a castidade e eu serei casto? Então digamos: meu Deus, faz-me santo e eu serei santo. Mas isso você precisa dizer hoje, amanhã e depois. Quais são os seus vícios? Você é fofoqueira, isto é, você tem o hábito, o mau hábito, o vício de falar mal das pessoas, de levar para frente aquilo que de errado você vê. Isso é um vício horrível, que a gente até ri: ah, fulano é fofoqueiro, fulano é fofoqueira, e a gente, tá bom, meu santinho, mas saiba, você está longe da santidade, porque um santo não é fofoqueiro. Você tem uma língua venenosa, isto é, você com muita facilidade, você critica, você julga as pessoas,
Você, com facilidade, você perde a paciência e você diz os seus impropérios. Você é assim, isto é, pisou nos meus calos, vai ouvir, falou o que quis, ouvirá o que não quis. Você é assim? Pois bem, está longe da santidade. Você tem o vício da pornografia, de olhar o que não deve no celular e na internet. Você não é casto nos seus olhares. Você olha para as mulheres na rua, isto é, você não respeita a sua esposa se você for casado, e você não respeita o seu batismo se você é um homem solteiro, uma mulher solteira. Você tem um olhar indecente. Você precisa então pedir a Deus: meu Deus, eu sou fofoqueiro, mas leve isso para a oração. Você precisa chegar diante de Deus com aquilo que você é. Você é uma mosca morta, que na primeira dificuldade, você já começa a blasfemar contra Deus, a desanimar, a dizer que Deus não cuida de mim. Você é assim? Pois bem, apresente isso a Deus. Você é fogo de palha, isto é, parece até que você é de Deus, é de oração, é católico, você carrega até as imagens de Nossa Senhora, o terço, o crucifixo, mas na hora do vamos ver, você não é de nada, porque você não tem profundidade nenhuma. Pois bem, apresente a Deus, hoje, amanhã e depois, todos os dias. Meu Deus, eu sou covarde, na primeira dificuldade eu desfaleço. Senhor, eu sou inimiga da cruz. Diga isso. Se você percebe que você quer amar Jesus, mas não com dor, você quer servir Jesus, mas desde que isso não custe tanto, apresente o seu coração. Jesus, você é desregrado na comida, na bebida, no uso do seu pouco dinheiro, que com certeza aqui vocês não são ricos. Então, no uso do pouco dinheiro, você é desregrado, cheio de dívidas. Diga: Jesus, eu sou desregrado, eu idolatro as coisas, eu quero ter cada vez mais, porque o meu coração é um poço sem fundo. Eu sou vazio, Senhor, eu sou oca, eu sou oco. Eu preciso, Senhor, ser preenchido por Ti. Percebe? Quando você então se coloca na oração, e isso hoje, amanhã e depois, orai sem cessar em todas as circunstâncias. Se você é uma péssima esposa, um péssimo marido, e você sabe que você é um péssimo marido, pois bem, você vai rezar. Percebe aqui, eu dei várias situações para que você veja que você é um cristão fajuta, que você é um cristão meia boca, que você é um católico muito superficial, que a sua casa muito provavelmente está construída sobre a areia, e você precisa então dobrar os seus joelhos e dizer: Jesus, por misericórdia, ajude-me. Meus santinhos, vejam Santa Teresinha. Ela era uma menina melindrosa, ela era uma menina chatinha, tudo ela chorava. Verdade, Santa Teresinha era melindrosa. Sabe aquela coisinha fresquinha, tudo dói? Assim era ela. E é importante que nós vejamos e digamos: mas padre, e como é que ela se tornou essa gigante? A graça de Deus a transformou. A graça de Deus a transformou. Então isso você olha e diz: nossa, então não sou eu que vou me transformar a mim mesmo. Não, meu santinho, é Deus. Mas você precisa se colocar na presença de Deus. Veja, São Francisco e Santo Agostinho, eles eram muito carnais, eles eram muito levados pelos desejos sensíveis, pelo desejo de glória, pelo desejo sexual desenfreado. E a um nós chamamos o pai seráfico,
a outro doutor da igreja que escreve tratados sobre a virgindade, um santo e zeloso bispo. E como é que de uma matéria-prima tão corrompida, o resultado final foi algo tão belo? Foi a ação da graça. A graça de Deus. Eu sei que parece chavão, uma frase tão repetida e muitas vezes tão pouco meditada, refletida. O que é impossível a nós é possível a Deus. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que em Deus espera. Tudo posso naquele que me fortalece, vai dizer São Paulo. Então imagine, você olha então para um São Francisco, você olha para um Santo Agostinho, e você diz: nossa, mas nem parece o mesmo. Mas já não é mais o mesmo, porque são homens transformados. Você vê Pedro, covarde, São Pedro, covarde, ele tremeu diante de uma pergunta da funcionária lá de Pilatos. Ele tremeu nas bases, e depois ele segue Cristo e morre por ele, crucificado de cabeça para baixo. Entende, meus santos? Nós vemos São Paulo, a primeira leitura de hoje é bela. São Paulo está cantando a misericórdia de Deus, a obra de Deus na vida dele. Ele diz: caríssimo, segura e digna de ser acolhida por todos esta palavra: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro. Cristo veio ao mundo para nos salvar, e ele diz: eu sou o primeiro deles. Por isso encontrei misericórdia, para que em mim, como primeiro, Jesus demonstrasse toda a grandeza do seu coração, a obra que ele fez em mim. São Paulo não está dizendo: olha como eu sou grande e tudo que eu fiz. Ele está dizendo: olha como Deus é grande e tudo que ele fez neste miserável pecador, neste horrível pecador. E ele me fez modelo de todos os que creem nele. Repare, daquele miserável pecador que blasfemava e insultava e perseguia os cristãos, Deus faz dele um modelo para os cristãos. Ele diz aqui, carta a Timóteo, primeira carta, capítulo 1, versículo 16: ele fez em mim um modelo de todos os que creem nele. Ele vai dizer em outras passagens: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagine, ele agora é modelo de imitação. Por quê? Porque o Senhor fez em mim maravilhas, e grande é o seu nome. Nós voltamos os nossos olhos para a obra mais perfeita da criação, e o que foi que ela disse? O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Meus irmãos, não nos desesperemos. O desespero é uma tentação do diabo, de Satanás. Não veja a sua miséria, a sua desgraça, a sua feiura, a sua podridão, e não se desespere. Espere na graça de Deus, mas espere de verdade. Isto é, faça como se tudo dependesse de você, sabendo que o resultado depende de Deus. E o que depende de você? Orai sem cessar. Então faça o propósito, não ouça isso: nossa, é verdade o que o padre falou, até mexeu no meu coração, ótimo, lindo, sentiu arrepio, maravilha. A pergunta é: qual é o propósito? E aí, você vai reservar no seu dia algo, no mínimo, algo em torno de 30 minutos, para todos os dias você se encontrar com Deus na intimidade da sua oração? Se você fizer isso, ótimo, esse é o primeiro passo. Então você vai ter 30 minutos todo dia, mas todo dia, como quem escova os dentes todo dia, como quem toma banho todo dia, como quem come todo dia. Então você vai ter este momento de oração íntima todos os dias, e você vai se encontrar com o nosso Senhor, e ali você vai derramar o seu coração.
Você vai se colocar na presença dele, e quando o seu coração estiver árido, você vai dizer: Jesus, misericórdia, eu sou tão ruim, que eu estou aqui na tua presença, e não vejo a hora que o tempo passe, e não vejo a hora que dê os 30 minutos, para que eu saia da tua presença, porque eu não te amo, Jesus. Mas Senhor, me ajude a te amar, que quando eu te amar, eu vou querer mais do que 30 minutos, eu vou desejar estar na tua presença mais do que 30 minutos, e naqueles dias que você estiver muito ocupado, cheio de coisas para fazer, e você for fazer os seus 30 minutos de oração, e você vai dizer: Jesus, e eu estou aqui, mas com um coração em outro lugar. Jesus, eu não te amo, que se eu te amasse de verdade, o meu coração estaria inteiro aqui na tua presença. Ensina-me a te amar, ensina-me a rezar, Senhor. Eu não sei fazer oração, e é claro que você pode levar um livro espiritual, para nesses 30 minutos, auxiliar você na oração. É claro que nesses 30 minutos, você pode suplicar, fazer algumas jaculatórias: Ave Maria, cheia de graça, rezar Ave Maria, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de mim e do mundo inteiro. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Ou uma súplica que brotar do seu coração: Jesus, transformai o meu coração. Jesus, transformai o meu coração. Nem que você passe os 30 minutos repetindo: Jesus, transformai o meu coração. Jesus estará ouvindo a sua oração e estará vendo ali o seu empenho, a sua colaboração com a graça. E não tenha dúvidas, meu santo, que o alicerce da sua casa estará começando a ser construído sobre a rocha. E quando as dificuldades vierem, e elas virão, meus santos, de uma maneira ou de outra, ou as dificuldades cotidianas, a doença, as incompreensões, a morte de entes queridos, as dificuldades financeiras, as dificuldades vêm, os abandonos, ou dificuldades maiores, perseguição por causa da nossa fé. Mas quando as dificuldades vierem, você terá sua vida alicerçada sobre a rocha que é Cristo. E aí venham as tempestades, as enchentes e as torrentes, e elas não derrubarão aquela casa, porque ela estará construída sobre a rocha. Que a Virgem Maria, nossa mãe e nossa mestra, nos ensine a colocar em prática esta palavra hoje proclamada para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.